Queridos irmãos e irmãs, nessa vigília escutamos a palavra de Deus sobre a primeira criação, depois todas aquelas leituras que nos lembram do sacrifício de Cristo, o sacrifício de Isaac, depois escutamos sobre a passagem do Mar Vermelho, que se antecipa e é para nós um símbolo do nosso batismo. Depois escutamos uma após outra as palavras dos profetas, prometendo essa obra maior que Deus iria realizar, apesar dos pecados dos homens, das infidelidades à aliança com Deus. E finalmente a gente chega naquilo que é a nova criação que Deus realiza, uma criação tão grande que aqui a igreja nos diz nessa noite, ultrapassa em grandeza a primeira criação. E como é impressionante a gente contemplar isso. Um só acontecimento muda tudo, muda toda a história, muda todo o sentido da existência humana. O ser humano, antes da ressurreição de Jesus, ele é aquilo que já dizia um filósofo de tempos recentes, o ser para a morte. A morte é a grande organizadora da vida no mundo. É em vista dela e por causa dela e por medo dela que o mundo se constrói do jeito que ele é, do jeito que a gente vê ele. O ser humano, querendo fugir da morte, procura a sua autoafirmação, com uma enorme voracidade, quer se tornar o centro de tudo, e faz de todos os outros apenas objetos a serviço dele, e acaba escravizado às coisas que para ele significam a vida, os prazeres, as honras, as riquezas. E aqui acontece essa enorme ironia que já era percebida desde os autores antigos, aquelas antigas peças de teatro gregas que falavam do destino. Quanto mais você luta contra o destino, mais rápido você corre ao encontro dele e mais você contribui para a realização desse destino. E o grande destino do ser humano é sempre esse, a morte. O ser humano, ao procurar a vida, encontra aparências de vida nos prazeres, nas honras, nas riquezas. Os prazeres esvaziam o ser humano, corrompem a sua mente e o transformam num escravo das coisas mais miseráveis. A busca da honra, da riqueza, do prestígio, vai levando o homem ao topo daquela montanha onde só cabe um em cima. E, portanto, o fim é o contrário da vida, ou seja, a solidão. O contrário daquilo que faz o homem viver, que é o amor. E, por fim, o culto às riquezas,
e as coisas desse mundo transformam o ser humano, como tantas vezes nos diz a Escritura, semelhante àquilo que é adorado. Porque toda pessoa se torna semelhante ao Deus que ela adora. Quem adora as riquezas se torna como elas, impessoal, desumano, frio, insensível, como todas as coisas, todos os objetos que ele coloca no lugar de Deus. E assim, ao procurar a vida, o homem encontra a morte em toda parte. E não só ele encontra a morte para ele, mas no meio do caminho ele também vai matando o seu semelhante. E é isso o resumo da vida humana, da vida do ser humano sobre o mundo, antes desse fato, desse acontecimento que muda tudo. Porque como a raiz de todo o comportamento humano, de toda a organização do mundo, da sociedade, da economia, da política, etc., etc., da cultura, é a morte. Assim, a vitória sobre a morte começa a criar um inteiro mundo novo. Coloca ali onde estava a morte um outro princípio que é a vida. E surge a nova criatura da ressurreição de Cristo. Em lugar do ser para a morte, surge o ser para a vida. Morrendo a morte, sendo vencida a morte, tudo aquilo que constitui os nossos medos, porque todo medo, no final das contas, se resume no medo da morte. Então, todos os nossos medos caem por terra. E como é que é uma nova criatura, um novo ser humano que não sente mais medo? Quanta liberdade, quanta alegria, quanta capacidade de amar. Porque o homem velho ama até quando ele sente o risco sobre a vida dele. Ali ele se detém. Aí ele diz, opa, já amei demais. Vamos dar marcha ré. Mas quando não existe mais o medo da morte, você é livre para amar sem medida. E o mundo liberto da escravidão, da morte, também fica liberto, o ser humano fica liberto de tudo aquilo que faz ele fazer o mal para si mesmo, para os seus semelhantes, para a criação de Deus, que também esse ano, durante toda a quaresma, durante todo esse ano, foi lembrada até com a figura do nosso querido padroeiro São Francisco de Assis, a ecologia integral. Já São João Paulo II, 1978, pouquinho depois de ter sido nomeado Papa, um motu próprio declarou São Francisco de Assis, o padroeiro da ecologia. Então, toda a criação de Deus é renovada, toda a criação de Deus é transfigurada com essa transfiguração do seu grande sacerdote, que é o ser humano, o grande sacerdote de toda a criação. E aqui a gente encontra realizadas as palavras de São Paulo, que nos fala de uma criação que geme e sofre com dores do parto, até a plena libertação dos filhos de Deus. Essa é a grande libertação, a nossa ressurreição. Libertação da morte, libertação do pecado, que é causa e consequência da morte ao mesmo tempo. E libertação daquele que nos trouxe a morte e que é tantas vezes chamado
na Sagrada Escritura o príncipe deste mundo, ou seja, o maligno, o demônio. Então, irmãos e irmãs, esse acontecimento, a ressurreição de Cristo, é esse grande início, como esse Big Bang, a grande explosão, que segundo os físicos dá origem a todo o universo. Aqui a gente encontra esse único acontecimento, essa singularidade que cria um novo universo, um novo céu, a nova terra, da qual, irmãos e irmãs, todos nós já fazemos parte pelo nosso batismo. Vejam, irmãos e irmãs, as testemunhas da ressurreição não são apenas os apóstolos, os discípulos de Jesus. Eles deram o seu testemunho contra tudo e contra todos. Uma pessoa louca, alucinada, quando chega na hora de lutar pela sua vida, ela fica plenamente lúcida, porque a parte do nosso cérebro que comanda a nossa sobrevivência é imune à loucura. Então, diante das ameaças de morte, qualquer pessoa alucinada diria: espera aí um pouquinho, não foi bem o que eu vi. Não foi nada disso. Nem as ameaças, nem a morte, nada fez com que os discípulos de Jesus continuassem repetindo teimosamente aquilo que a gente lê na Sagrada Escritura. Não podemos calar sobre aquilo que nós vimos e ouvimos. E assim foi, irmãos e irmãs, e o Novo Testamento está cheio de testemunhos de Jesus, testemunhas oculares da ressurreição. Nós apalpamos a Ele depois de ressuscitado dos mortos. Nós comemos e bebemos com Ele depois de ressuscitado dos mortos. Ele nos fez tocar o seu corpo para nos dizer: eu não sou um fantasma, eu não sou uma aparição. Vejam, um fantasma não tem carne nem ossos como vocês veem que eu tenho. Tomé, toca aqui nas minhas chagas, coloca a mão dentro do meu lado aberto. E esse, irmãos e irmãs, é o testemunho dos apóstolos que nos deixaram essa prova testemunhal maravilhosa da ressurreição de Cristo. Mas não é só isso, porque Cristo, como Ele não ressuscitou somente para Ele, mas para todos nós, Ele compartilha conosco a vida de ressuscitado. E dessa vida de ressuscitado, todos nós fazemos parte, todos nós experimentamos ela no nosso batismo. No batismo, nós mergulhamos em forma sacramental na morte e ressurreição, na morte de Cristo. Morremos da mesma morte que Ele, não da morte do homem velho que é arrastado à morte, mas daquele que diz: eu entrego a minha vida livremente, ninguém tira a minha vida, eu a entrego, eu a dou. E é nessa vida que se entrega é que nós fomos mergulhados no nosso batismo. E depois, saindo desse mergulho, do outro lado da fonte batismal, recebemos e participamos da vida nova do ressuscitado. Ali começamos a ser novas criaturas. O homem velho, a velha criatura, como aconteceu com o exército do faraó, morre afogado na água do batismo. E dali nascem os filhos de Deus, que tem como Pai o mesmo Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós também chamamos Abá, ó Pai, porque temos o mesmo Espírito, recebemos o mesmo Espírito do Filho. E temos como mãe a Virgem Mãe,
que nos acolhe livremente, a Santa Igreja, da qual o ícone que se faz presente para nós também de forma tão humana é Maria, nossa mãe. Então, ali começa uma nova criatura de um novo nascimento, que se insere numa nova família, que pertence a uma nova criação, ao novo céu, à nova terra, tudo é novo. Ora, irmãos e irmãs, como tudo aquilo que acontece na forma do sacramento, a gente é convidado a acolher pela fé, porque se as coisas de Deus se apresentassem a nós sem o véu do sacramento, nós não acolheríamos elas na liberdade e no amor, acolheríamos elas no medo. Ou como tantos que viram milagres e coisas extraordinárias de Jesus, diziam para ele: afasta-te de mim, vai para longe de nós, temos medo. Mas Deus não quer que tenhamos medo dele, quer que o acolhamos na fé. E por isso, quando a gente recebe a condição de nova criatura, é algo semelhante com aquilo que acontece no outro sacramento, na Eucaristia, em que as aparências, as propriedades do pão e do vinho continuam depois da consagração, onde aquilo não é mais pão e vinho, mas sim o corpo e o sangue do Senhor. Aqui também, depois do batismo, nós nos parecemos com as velhas criaturas. Somos sujeitos ao pecado, temos que lutar contra ele. Somos sujeitos à doença, à morte. Quando somos enterrados, lado a lado, a tumba de alguém que não crê e a tumba de alguém que foi batizado, que recebeu o batismo, que tem fé, parecem a mesma coisa. Mas ali, um morreu ignorando, não conhecendo e não participando da vida nova em Cristo. E o outro adormeceu no Senhor, cheio de esperança, no dia em que aquilo que foi antecipado no sacramento aconteça também no tempo, ou seja, a nossa ressurreição, a nossa vida integral. Por isso, irmãos e irmãs, como o sacramento antecipa a nossa condição de novas criaturas, o novo céu, a nova terra, nós podemos já nesse mundo marcado pelo pecado, ainda nós no corpo, na condição do homem velho, podemos viver como criaturas novas, quando acolhemos a nova vida na fé. E na medida em que nós acolhemos a nova vida na fé, quanto mais você acolhe, mais se manifesta. E para provar, irmãos e irmãs, que a ressurreição de Cristo não é só dele, mas de todos nós, estão diante de nós os santos e santas de Deus, que são pessoas de carne e osso como nós, pecadores como nós, sujeitos à morte como nós, mas que pela fé resolveram abrir o grande tesouro da vida nova e se encheram, se enriqueceram desse tesouro. Que maravilha essa vida nova! Não tenho medo mais de nada e nem de ninguém, não tenho medo da morte, não tenho medo do mal, não tenho medo do maligno, que foi derrotado pelo meu Senhor, meu Salvador, e também por mim que vivo nele. E tendo sido derramado no meu coração o Espírito de Deus, o amor infinito de Deus, o Espírito Santo, eu posso agora amar sem medida e entregar a minha vida sem medida como Jesus Cristo.
E essa é a nova vida que nos faz ser também nós testemunhas da ressurreição. Eu sei que Cristo ressuscitou e que Ele está vivo, porque Ele vive em mim, o ressuscitado vive em mim, e eu vivo no ressuscitado, e eu vivo a vida nova que nenhuma morte pode tirar de mim. Essa vida que se manifesta justamente nesse amor sem medida. E essa, irmãos e irmãs, é a razão da nossa alegria nessa noite. Hoje nós vamos ter, junto conosco, 12 irmãos e irmãs que vão receber a vida nova do batismo. Eles, durante esse período de catecumenato, já descobriram e entenderam as ilusões, as mentiras do mundo, já estão prontos, já têm o coração pronto para morrer nessa noite. Quando ficarem ali, junto da fonte batismal, ali vem a morte. Vocês vão morrer afogados essa noite. Espero afogar vocês bem afogados, né? Na água do batismo. E eles estão prontos para morrer, vieram aqui para dizer: já não quero mais nada com o mundo velho, já não quero mais nada com a vida velha, agora eu só tenho um desejo no meu coração: ser a nova criatura, ser o ressuscitado, ser a ressuscitada neste mundo. Vamos então, irmãos e irmãs, unir a eles nosso coração, as nossas orações, e também nós voltarmos a essa água em que fomos mergulhados e que se tornou para nós uma fonte viva que jorra até a vida eterna. E também nós, irmãos e irmãs, nos lavemos nessa fonte que está dentro de nós. E lavemos também o mundo inteiro, a criação inteira, nessa água que brota do nosso coração.